Como é gostoso ler e escrever, que bom é ser professor. Trazer a luz pro escuro, um futuro seguro para quem sabe ler. Ler e escrever com muito prazer. A diversidade textual na alfabetização de jovens e adultos. Olá, professor! Você se lembra de quando era criança e brincava de roda ao som de cantigas como essa? Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo e não foi semeado. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo e não foi semeado. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Você se lembra também de quantas vezes ficou horas pensando, tentando responder aquela adivinha apresentada por um amigo? Sou uma ave bonita. Tente meu nome escrever. Leia de trás para frente e o mesmo nome irá ver. Quantas vezes, provavelmente, você ouviu seus pais ou avós declamando quadrinhas como essa? Quem pintou o amor cego não soube bem pintar. O amor nasce dos olhos, não sabe onde acabar. Eu falei da flor morena e entrou a rir quem me ouviu. Quem nunca viu flor morena foi porque nunca te viu. O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. O cravo ficou doente, a rosa foi visitar. O cravo teve um desmaio e a rosa pôs-se a chorar. Cantigas de roda, quadrinhas e adivinhas são antigas manifestações da cultura popular, conhecidas por todos e mantidas vivas através da tradição oral. São textos que pertencem a uma longa tradição de uso da linguagem para cantar, recitar e brincar. A maioria deles é de domínio público, ou seja, não se sabe quem os inventou. São textos que foram simplesmente passados de boca a boca, das pessoas mais velhas para as mais novas. Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia? É muito importante, professor, que você faça uso desse tipo de texto em sala de aula. Cantigas de roda, quadrinhas e adivinhas são o primeiro contato com a poesia. As primeiras experiências que temos com o ritmo, a musicalidade e a brincadeira com as palavras. São textos que revelam a essência do fazer poesia, brincar com as palavras e seus significados. Nesse jogo de palavras, é possível fazer uma ponte para que seus alunos produzam textos em verso a partir da vivência deles. Vamos lá, meu professor, ponha essa turma pra aprender. Vale tudo, revista em quadrinhos, cartas e jornal. É bom pra ensinar a ler e escrever. Vale placa de rua, todo texto é bom. Música, poesia, ainda curte o som. Vem, vamos fazer isso acontecer. Ver o Brasil ler e escrever. Muitos alfabetizadores já estão fazendo uso de cantigas de roda, tornando o aprendizado da leitura e da escrita prazeroso e com cheiro forte das lembranças da infância de cada um. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. Escutando os versos dessa velha cantiga que lembra a nossa infância,
podemos perceber que eles são pura poesia. Além do ritmo, dado pelas repetições de sons e de palavras, os versos sugerem o próprio movimento da ciranda. Esse é apenas um exemplo para mostrar que as velhas e simples cantigas de roda são poesia e podem ser usadas na alfabetização para introduzir os alunos aos textos escritos em verso. A professora Jalmira Damasceno, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, trabalha na capacitação de alfabetizadores e utiliza a ciranda e as cantigas de roda para conseguir maior descontração dos educadores e liberdade de expressão. Nós começamos a brincar com as cantigas de roda que eles conheciam, brincar com as histórias cotidianas que eles conheciam, brincar com os personagens do lugar que eles conheciam. E essa brincadeira dá resultados. No começo, alguns professores ficam tímidos. Depois, conseguem levar para a sala de aula a mesma brincadeira que experimentaram na capacitação. Professores e alunos cantam e dançam de mãos dadas. Reparam na letra das cantigas e vão percebendo as rimas, a forma como o texto é escrito, os vários significados das palavras e tantas outras coisas. Os alfabetizadores capacitados pela professora Jalmira ficaram tão empolgados com a descoberta que decidiram fazer seus próprios versos e poemas. A professora conta pra gente o depoimento de uma educadora da cidade de Santo Antônio, no Rio Grande do Norte. Nós temos o depoimento de uma alfabetizadora que diz o seguinte: depois de nós cantarmos e dançarmos ciranda e ela nos cantar algumas músicas que ela aprendeu quando criança, à beira do rio Jacu, que era onde ela via as lavadeiras lavando roupa, ela dizia: essas coisas de nossa meninice são bobas para quem não sabe o que é. Mas depois de brincar nesta aula, acho que essa música não é só de criança. Eu aprendi a cantá-la com as lavadeiras do rio Jacu, quando ainda se podia nele tomar banho e lavar roupa. A alfabetizadora descobriu que, usando como mote as cantigas, podia contar sua história, a do lugar onde nasceu e a do rio. Descobriu que podia criticar a poluição do rio com a poesia, ou seja, que podia falar que o rio estava sujo sem usar a palavra poluição. Professores que já fizeram uso desses textos afirmam que depois de cantar e dançar, os alunos se sentem mais livres para criar suas histórias e relembrar as cantigas e adivinhas de sua meninice. Nessa hora, o professor deve ser parceiro do aluno, passando para o papel os versos de quem ainda não sabe escrever. Tirando da memória essa poesia que nasce nas ruas, o professor ajuda a abrir as portas da curiosidade dos alunos para outros textos literários. Anote essa dica, professor. Peça a seus alunos que busquem na memória as quadrinhas que ouviram na infância. Explique a eles que as quadrinhas são estrofes de 4 versos, também chamadas de quartetos. As rimas são simples. O segundo verso rima com o quarto. Os 2 primeiros versos trazem uma ideia que se completa nos 2 últimos. O complemento é muitas vezes surpreendente. Observe neste exemplo. Quero cantar, ser alegre, que a tristeza não faz bem. Ainda não vi a tristeza dar de comer a ninguém. Como disse certa vez o poeta Fernando Pessoa, a quadra é o vaso de flores que o povo põe na janela da sua alma. As quadrinhas nasceram no meio do povo, há mais de 800 anos, em Portugal. Chegaram ao Brasil por intermédio de Pedro Álvares Cabral. Aqui floresceram, ganhando um colorido próprio. É interessante notar que muitas quadrinhas trazem nomes de plantas e flores da terra: alecrim, limoeiro, cravo e rosa. Dessa lima dá-me um gomo, dessa laranja um pedaço. Da menina mais bonita, quero um beijo e um abraço. Outro tipo de texto que estimula muito os alunos, e não importa a idade, são as adivinhas.
As adivinhas servem para divertir, pensar e provocar curiosidade. São textos curtos, geralmente encontrados na forma de perguntas. O que é, que cai em pé e corre deitado? Sabe o que é? A chuva. Às vezes, as adivinhas são apresentadas em forma de versos. Uma bola bem feita, de bom parecer. Não há carapina que saiba fazer. Sabe o que é? É a lua. Saiba como trabalhar com adivinhações. Anote aí. Leia a adivinha para os alunos. É importante que antes de levá-la para a sala de aula, você saiba a resposta correta. Mas é conveniente que você deixe o aluno encontrar a resposta sozinho. Ele pode até mesmo discutir a resposta com o parceiro ou com o grupo. Segundo a alfabetizadora Maria Madalena Torres, de Brasília, é bom você se preparar para esse trabalho. Quando você coloca um, ele traz 3, 4. Você precisa se preparar, inclusive, para pesquisar as respostas que você precisa, que você vai trabalhar com ele. E você, professor, precisa ficar atento. Neste tipo de atividade aparecem também os ditos populares, os provérbios, construídos com a mesma estrutura de versos. Isso deve ser considerado na alfabetização, mas sempre dentro de um contexto, conforme explica a professora Maria Madalena. Quando eles trazem essas frases, papagaio velho não aprende a falar, bananeira velha não dá cacho, pau que nasce torto morre torto, né? E essas coisas são justamente para a pessoa ficar imaginando que porque já está mais velho não vai aprender a ler. Então, quer dizer, tudo isso tem uma função. Ele traz uma, você vai colocando outra, e no debate as coisas vão se esclarecendo. Não dá para dizer que papagaio velho nunca vai aprender a dizer, fazendo alusão a si próprio, né? A presença da quadrinha, provérbios, cantigas, adivinhas e outras modalidades de texto da literatura oral valorizam a cultura do aluno. Segundo a professora Kátia Regina Martins, especialista em produção e leitura de textos da Universidade de Brasília, essa tradição nos faz lembrar que somos brasileiros. Seria interessante, dentro da comunidade, recolher o que há de popular naquela cultura. Porque como a diversidade brasileira é muito grande, em determinadas regiões ou mesmo localizações de cada região diferentes, você acha histórias com versões diferentes, né, cantigas com versões diferentes. Então seria interessante e muito produtivo que do público dos alunos fossem recolhidas histórias conhecidas, as cantigas conhecidas, e em cima dessas cantigas, vindas da oralidade dos próprios alunos, se trabalhasse a escrita, a reescrita, a leitura, a inovação vocabular, novas palavras, tempos verbais, todas as questões que envolvem a alfabetização podem ser trabalhadas a partir da oralidade dos próprios alunos. Então, professor, preparado para colocar em prática as ideias desse programa? Não perca tempo, professor. Leia no guia que acompanha a série de programas as atividades que podem ser desenvolvidas a partir de quadras, adivinhas e cantigas. Depois, discuta as propostas com um coordenador municipal, pedagógico, setorial ou universitário. E não deixe de ler as quadrinhas e adivinhas que foram reproduzidas no guia. Faça bom proveito. Saber ler e escrever é um tesouro, uma janela pro mundo. Um ato de prazer é fazer as pessoas aprenderem a ler. Ler e escrever com muito prazer. Produção Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação.